Pessoal, vamos retomar as nossas atividades no período da tarde para a segunda mesa, consórcio e financiamento das políticas públicas. Marcela pediu para eu me apresentar, me botar essa missão aqui de coordenar a última mesa. Eu sou o Tiago Xavier, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado da Bahia e estou como diretor de planejamento territorial, lá da Secretaria do Planejamento do Estado, que, como eu falei no período da manhã, nós coordenamos a política territorial, que foi implementada no governo Jacques Wagner, e dentro dessa política tem um apoio ao consorciamento, né? Hoje a Bahia, há 2 anos atrás, tinham 6 consórcios formados, hoje estamos beirando a 30 consórcios, quase a totalidade dos municípios do Estado já está participando de algum consórcio. Além de todas as instâncias de participação, de planejamento territorial que a gente coordena, e estamos finalizando agora, nesse final de ano, o zoneamento ecológico econômico. Hoje, inclusive, está acontecendo uma audiência com a academia para discutir o ZE do Estado da Bahia. Eu vou passar, então, para a Marcela, que vocês não conhecem, já se apresentou aqui várias vezes, coordena o Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo. Obrigada, Tiago, pela coordenação aqui da mesa. E queria iniciar a minha fala só com um pequeno expediente para saudar o Rodrigo Diegues, que está aqui. Obrigada pela presença, Diegues. O Observatório promoveu, em 2012, um concurso de monografias. Tivemos 3 monografias selecionadas e o Rodrigo foi um dos finalistas, aí ganhou um prêmio do Observatório pela monografia apresentada. Então, obrigada pela presença. Bom, aqui o nosso tema é consórcios públicos e o financiamento das políticas públicas, né? Eu organizei a minha fala pensando em 2 aspectos. O primeiro é a questão das formas de financiamento existentes e o que temos para avançar em relação a essas formas e fontes de financiamento. E o segundo ponto é uma questão mais de fundo. Como que nós vamos financiar os consórcios públicos, para que nós vamos financiar, a forma que nós vamos adotar para esse financiamento dos consórcios públicos. Então, eu achei importante esse segundo item, porque é tão importante quanto debater as formas de financiamento, de onde virão os recursos, a gente também atentar para a questão de que consórcio público nós estaremos estruturando a partir dos financiamentos. Então, a primeira questão é acerca dos recursos já existentes, do financiamento já posto, que é uma questão concreta que nós temos, né? Nós temos aí as fontes de recursos previstas na legislação, que apresentam maior ou menor dificuldade. A própria lei dos consórcios, o decreto também menciona que os consórcios podem ter como fontes de recursos convênios, contratos, subvenções, auxílios, contribuições, as tarifas por serviços prestados, e pode ser também pode ser sujeito de operação de crédito, desde que observe a norma estabelecida para isso pelo Senado Federal. Então, nessa primeira grande fonte de informação sobre quais são os recursos para consórcio, que é justamente a lei, nós temos muito clareza quanto aos convênios, quanto aos contratos, às tarifas, e isso está se dando na prática, paulatinamente. Nós temos muitos consórcios que
tem os contratos de rateio, os contratos de programa, que são os instrumentos básicos para a vinda de recursos, e experiências que estão sendo construídas com muito afinco, com as dificuldades próprias de estabelecer serviços regionais de cobranças de tarifas. Estamos aí num processo de acompanhamento de alguns consórcios que previram nos seus protocolos essas cobranças. É preciso uma organização desde as primeiras intenções, desde os primeiros documentos, se realmente houver a pretensão do consórcio de prestar serviço, fazer gestão regional de serviço, porque tem uma complexidade grande. É preciso um apuro técnico para mencionar, para prever, para planejar, para normatizar tudo que é necessário para a cobrança de tarifas, por exemplo. E nessa seara ainda, nós temos a questão da complexidade da operação de crédito por consórcio público. Então, nós temos como norma para todos os entes federados o artigo da Constituição, o artigo 52, que estabelece que compete privativamente ao Senado estabelecer as normas para as operações de crédito por entes federados. E a norma posta, que estabelece as condições para os estados, municípios, suas autarquias, empresas públicas, fundações, ela ainda não tem uma configuração nos dispositivos, não prevê, em outras palavras, como que seria numa situação de consórcio. Então, é um desafio institucional a ser superado. É preciso um debate que vai se travar dentro do governo, certamente, mas impulsionado pelos atores, pelos consórcios, para mostrar para a Secretaria do Tesouro Nacional, que historicamente trata desse tema, cuida dessa normatividade e assessora o governo, apontando para o governo as questões complexas envolvidas, e é consultada, no que se refere a essa matéria, também sendo referência para o Legislativo. É um debate que tem que ser feito, né? Nós temos também, nessa questão de fontes de financiamento, o Orçamento Geral da União, que faz o repasse. A Caixa Econômica tem feito os repasses grandes dos programas de mobilidade, de habitação, de saneamento, de mobilidade. E temos as leis federais que estão incentivando e direcionando, de fato, recursos federais do Orçamento Geral da União para o consorciamento. Em janeiro desse ano, para a gente ter uma concretude dessa informação, nós tínhamos 174 operações da Caixa envolvendo 258 milhões em investimentos para habitação via consórcios públicos. Então, é um montante grande de valores, estão sendo atualizados pela Caixa, vamos ter outras referências agora para janeiro de 2014, mas que mostra que os consórcios estão se capacitando, estão ganhando condições para serem sujeitos desses convênios de repasses do OGU. Tem os recursos do Orçamento Geral do Estado, que, em alguns estados, por decisões políticas de planejamento regional, tem levado a dotações para consórcios nos próprios orçamentos estaduais. E como estados referências aí para estímulo para consorciamento, nós temos a Bahia, o governo do Ceará, temos o governo do Paraná, que tem promovido uma política de consorciamento prestigiada através de repasses de recursos também. Nós temos a questão como fonte de recursos para consórcios, também da devolução dos valores de impostos retidos, que devem ser retidos pelos entes pagadores,
ao invés de serem enviados para a União. São os impostos federais, de impostos de renda. Então, os municípios fazem a retenção, ao invés de enviarem para a União e depois terem os valores devolvidos, dentro do princípio da não tributação entre entes. Então, esses recursos hoje são destinados para os municípios, ainda que o consórcio que seja o contratante, esses recursos voltam via Receita Federal para os municípios, mas já tem alternativas postas em protocolos de intenção, nos estatutos de consórcios, prevendo que as devoluções de impostos federais por serviços contratados por consórcios devem ser destinadas para os consórcios. E também dentro dessa seara das possíveis fontes de recursos, nós temos a possibilidade das emendas parlamentares, que hoje não há uma cultura de destinação de consórcios como destinatários, né, de emendas parlamentares. As emendas parlamentares são destinadas de outra forma para municípios, mas é uma nova fronteira que tem que ser considerada. Dentro dessas fontes de recursos, então, eu acho que tem algumas questões que precisam ser equacionadas, e o debate é que vai levar a solução e a busca dos caminhos, eu acho que vai ser coletiva. A questão das operações de crédito, que eu mencionei, qual vai ser o caminho para possibilitar que os consórcios sejam sujeitos de operação de crédito, isso está se contextualizando, especialmente na área de saneamento, que os investimentos são grandes, os consórcios, como não têm condição de operação de crédito, dependem que o município faça a operação, pegue o crédito, e isso muitas vezes é difícil, o município, dentro de uma região consorciada, que todos tenham a mesma condição de operação de crédito, então traz uma dificuldade para o avanço das políticas, especialmente na área de saneamento, para a instalação de todo o operacional e de toda a infraestrutura necessária para enfrentar a questão do saneamento no âmbito regional. A questão da devolução dos impostos federais, que está sendo equacionada através dos próprios consórcios, mas que poderia ser debatida por uma outra solução. É claro que não é uma questão simples, e poderíamos até pensar que não são valores tão relevantes, mas a tendência é passar a ser um montante significativo de recursos à medida que os consórcios assumam a gestão de serviços públicos, né? Então, é uma questão que se apresenta aí no futuro de médio e longo prazo. E, finalmente, a questão do calque, que muitas vezes é um problema para os convênios assinados com a União, que, como foi mencionado aqui, o calque, que é uma certificação de atendimento de condições previdenciárias e fiscais, ele ofere a condição dos entes consorciados, e não daquela terceira figura, que é uma pessoa jurídica de direito público, que é o consórcio. Então, isso também tem uma solução a ser encaminhada e que se apresenta dentro desse âmbito das fontes de recursos para os consórcios. Mas eu queria dar ênfase aqui, especialmente, para o caminho além dos recursos financeiros, do financiamento além do dinheiro, né? Para o financiamento e suas finalidades, para que a gente possa, através desse debate, pensar em qual é o legado que um financiamento deva deixar numa estrutura regional. Porque o que a gente percebe é que nós temos aí os cardápios das políticas federais. Nós já sabemos de situação de municípios que estão rejeitando propostas de instalação de serviços
pelo fato do custeio vir a onerar demasiadamente a máquina municipal. Então, o município avalia que ele não tem condição de manter aquele custeio, então ele não aceita o recurso para a construção de uma creche, para a construção de uma unidade de saúde. Não é uma maioria, é claro, né? Mas há casos aí, a gente ouve em repetição situações como essa. Então, a gente tem que considerar que o financiamento, além de trazer dinheiro, de ser um dado positivo, ele também pode trazer ônus para os consórcios, e isso tem que ser equacionado desde o momento do oferecimento do financiamento. Porque os recursos eles podem, em última instância, vir até para um projeto, uma ação que não estivesse dentro do planejamento, por exemplo. E, por uma oportunidade de oferecimento, ele é capturado pelo consórcio. Ele pode vir e quebrar aquela dinâmica regional, os acertos que tinham sido pactuados, então, também até fragilizar o pacto político. E já vimos situações de convênios firmados, recursos a fundo perdido, que desestruturam o consórcio, porque eles não prevêem uma equipe, uma infraestrutura permanente para a administração do que ele possa vir trazer. Então, acho que a gente, além de pensar no financiamento como uma fonte de recursos, a gente pode pensar no financiamento como um impulso para criar novas condicionalidades nos consórcios, para que eles possam alavancar condições ligadas ao planejamento, para que o recurso seja inserido como um tópico do planejamento para o avanço da gestão, por exemplo, para que os financiamentos possam vir fortalecer a gestão do consórcio, recurso, por exemplo, para a capacitação do quadro técnico. Não é recurso só para a construção do viário, ou a construção ou o desenvolvimento de um plano estratégico regional. Também recursos para capacitar o próprio corpo técnico dos consórcios. Recursos que venham fortalecer o pacto político, que não desconstruam, mas, ao contrário, se referenciem no planejamento decorrente do pacto político. O encontro às avessas, né? O planejamento indo ao encontro do recurso oferecido, não o recurso oferecido tendo que ser adaptado ali ao planejamento. Um recurso que seja também fomentador das instâncias de participação popular, que possa ser considerado a partir da visão e das demandas que a população possa expressar. E que traga um elemento que é difícil da gente encontrar em municípios, inclusive, bem estruturados, que é a avaliação de políticas públicas. Então, recursos que possam vir criando novas condições ou prevendo a sua vinculação a esse momento posterior de avaliação dos resultados obtidos a partir da sua aplicação. Essa possibilidade, então, do financiamento, além do benefício financeiro, eu acho que é estrutural para pensar uma política regional, para que o financiamento não se destine apenas a atender aquele projeto, aquela ação final para que ele foi pensado, mas que ele também possa percorrer a institucionalidade nas suas tarefas meio, para fortalecer o consórcio, para fortalecer a instituição. Eu acho que, pensando assim, então, o financiamento, além dos recursos, a gente vai conseguir beneficiar indiretamente e mesmo diretamente o olhar regional, essa cultura do planejamento regional que nos falta. E, em última instância, trazer para as prefeituras também essa nova perspectiva. E é claro que a finalidade do Estado
de promover a melhoria, promover serviços públicos e a melhor qualidade dos serviços públicos é beneficiada de maneira forte por uma sistemática com essas duas diretrizes, né, de atendimento do objetivo final e do fortalecimento das instâncias. A gente mencionou aqui que os consórcios estão ainda em formação, que a gente acompanha essa primeira geração, sabendo que erros são cometidos, acertos também, e que temos aí um longo caminho pela frente. Mas é importante que a gente também atue para que as instâncias já estabelecidas, no caso de financiamento, se preocupem, além do repasse do dinheiro, também em fomentar a governança dos consórcios e como que vai ser a aplicação e a avaliação desses recursos. Seriam essas as questões aqui que eu gostaria de ouvir vocês, a Paula, e que eu coloco para debate. Obrigada. Obrigado, Marcela. Cumpriu bem criterioso os seus 20 minutos. Eu vou passar, então, para a Paula Ravanelli, que é da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Pois não, Paula. Obrigada, Tiago. Primeiro, eu queria agradecer a Marcela, ao Benito, a todos que organizaram esse evento, parabenizar por essa iniciativa, porque é muito difícil a gente reunir pessoas tão diferentes, né, vindas de experiências tão diferentes, da academia, do governo, dos municípios, dos próprios consórcios, para discutir um tema que é um tema complexo e é um tema que não está na agenda política, né, brasileira. Eu acho que isso é um esforço, acho, de todos nós que estamos aqui, inclusive de vocês, agradecer a presença de vocês que passaram o dia todo aqui já escutando, então ainda com esse pique, né, de ficar até o final da tarde, que imagino que todos vocês estão aqui, mostram esse esforço, mostram o comprometimento que vocês têm com esse tema e quer ver, né, esse instrumento avançar na realidade brasileira. A pessoa que é a última a falar assim, no seminário sempre tem um desafio, né, que é tentar fazer um diálogo com o que foi dito antes, né? Eu não posso abrir um debate aqui diferente do que foi proposto até então, porque a gente não tem mais espaço para abrir, a gente tem que tentar propor aqui alguma síntese, alguma conclusão. E isso certamente não ficou muito facilitado, porque as apresentações foram muito ricas, abrangentes e abordaram de perspectivas muito diferentes. Antes de entrar propriamente no tema, que é o tema do financiamento, né, que me foi proposto, eu preciso fazer algumas considerações, porque, primeiro, o consórcio ele não é um fenômeno. A gente tem falado aqui muito durante o dia, o consórcio, né, o que induz o consorciamento, ou como se financia o consórcio. O consórcio é um gênero que abarca diversas espécies. E cada uma delas tem formas de indução diferentes, tem formas de financiamento diferentes. É difícil a gente falar, é assim ou é desse jeito. Não, o consórcio é um gênero muito amplo. E ele é mais um instrumento do que uma política. Então, assim, não existe uma política de consorciamento no Brasil. E nem sei se deve existir. O consórcio é um instrumento que pode ser usado em diversas políticas. Então, hoje já se falou aqui dos CONSADs, os consórcios de segurança alimentar. O que é o CONSAD? É um consórcio? É um consórcio. Ele é um instrumento da política de segurança alimentar. Então, ele tem uma composição que é definida pela política de segurança alimentar, que é a composição tripartite com a sociedade civil, né, os municípios, o Estado, tem todo um mecanismos de controle social, de participação social, que estão estabelecidos pela política de segurança alimentar. E ele tem uma escala e uma regionalidade que foi dada pela política de segurança alimentar de acordo com o que era adequado para a política de segurança alimentar, né, como ela se enxergava naquele território.
Isso não é a mesma coisa da política de recursos hídricos. A política de recursos hídricos também tem consórcio lá, que é o consórcio gestor das bacias hidrográficas. Esse consórcio não tem a mesma regionalidade do consórcio de segurança alimentar. Por quê? Porque a regionalidade do consórcio de gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Ele tem outra lógica, ele tem outras características, né? Isso para dar 2 exemplos que nem consórcio público são. Só para mostrar a complexidade. Esses 2 exemplos que eu dei são consórcios que não são consórcios públicos, que é o que eu acho que a gente está querendo, né, discutir aqui, que é um dos instrumentos. Então, primeiro, clarear isso, né? São vários fenômenos o consórcio. Então, nós temos esse gênero, consórcio, e temos, dentro desse gênero, uma espécie que é o consórcio público, que foi criado pela Lei 11.107, ou regulamentado, né, digamos assim, pela Lei 11.107, na verdade, criado pela Emenda Constitucional 19. Mas por que eu faço chamo a atenção, né? Criado pela lei. Por quê? Porque a Lei 11.107, ela leu de uma forma transgressora a Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19 é a emenda da reforma do Estado. O que ela tem por trás, né, da emenda da reforma do Estado? Uma concepção do Estado brasileiro, que era uma concepção de Estado, na verdade, que era um consenso, né, mundial, que é um Estado mínimo, um Estado que deve ser enxugado, que deve ser dirigido apenas para as funções estratégicas e que você tem que privatizar os setores que não são estratégicos, você tem que terceirizar e transferir para instrumentos mais flexíveis, né, a gestão de serviços que não são considerados estratégicos para o Estado brasileiro. Então, o consórcio, nessa perspectiva da Emenda Constitucional 19, ele era alguma coisa próxima das organizações sociais. Uma figura de direito privado para a qual seriam transferidas as competências públicas que não eram consideradas estratégicas e, portanto, não deveriam mais estar subordinadas à administração, aos princípios da administração pública, porque ela era ineficiente para a gestão desse tipo de serviços. Isso é feito lá em 98, mas, né, o próprio governo de então, o governo Fernando Henrique, não regulamenta esse dispositivo. Esse dispositivo existia projetos de lei, como já foi falado aqui de manhã, o projeto do Rafael Guerra, regulamentando esse dispositivo nesse sentido, com uma sociedade civil, de direito privado, né, com flexibilidade de gestão, que não precisava fazer concurso público, que não precisava fazer licitação, para dar agilidade aos serviços que não precisavam ser protegidos, né, pelos princípios da administração pública ou pelo controle social. O governo Lula entra com uma proposta, né, com um modelo de Estado oposto ao que defendia o governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Fernando Henrique. Ele propõe o quê? Não, nós queremos agora queremos um Estado desenvolvimentista, queremos fortalecer o Estado brasileiro, queremos ampliar os direitos, né, e queremos, para isso, né, instrumentos estatais que pudessem prestar os serviços onde o mercado não vai prestar, que é o caso da segurança alimentar, que é o caso do saneamento, o caso dos resíduos, né? Então, assim, o debate que nós tivemos durante a lei dos consórcios, né, não foi um debate sobre instrumentos dos consórcios, foi um debate sobre o modelo do Estado brasileiro. Né? Ou nós queremos um Estado mínimo, ou queremos um Estado grande, forte, né? Que capaz de intervir, inclusive, em atividades econômicas. Nós, infelizmente, a gente não fez esse debate claramente, né? E não vencemos esse debate. Nenhum dos lados venceu esse debate. O que a lei dos consórcios ela faz? Ela faz um arranjo. Não, então, fica podendo fazer os dois. Ela não escolhe o tipo de desenvolvimento, o tipo de Estado que a gente quer construir para o Brasil. Ela não escolhe. E eu acho que, até hoje, a gente vive a gente tem políticas que são contraditórias. A gente tem políticas que são desenvolvimentistas e a gente tem uma política que, até hoje, a gente reforça, que é uma política muito bem sucedida do governo Fernando Henrique, que é a política de responsabilidade fiscal. Essa política ainda é reforçada pelo governo federal, em contradição
a uma outra que é jogar investimento, aumentar os recursos, os investimentos públicos, né? Aumentar o financiamento público. Então, a lei dos consórcios não resolveu esse problema. E até hoje, nem ela deveria resolver, né? Porque não é uma lei, não é o instrumento que resolve. Como a gente não resolveu esse dilema, a gente criou um instrumento que serve aos dois. Então, o consórcio ele pode servir para terceirização de serviços e ele pode servir para o fortalecimento do Estado brasileiro. Ele é para o bem e para o mal, né? De acordo com a perspectiva de cada um. Ele serve para as duas coisas. Isso explica um pouco, né, por que a lei dos consórcios ela prevê essas duas modalidades, né? Só que isso ainda não, esse panorama ele ainda é simples, porque o consórcio ele pode ser então tirando os consórcios de segurança alimentar, os consórcios de recursos hídricos e outros consórcios que a gente chama de administrativos, que têm participação da sociedade, ou que são meras expressões de convênio, eles não têm uma estabilidade jurídica. Por quê? Porque ele é um convênio entre municípios, que pode ser desfeito a qualquer momento. Isso é um consórcio. É como a doutrina jurídica chamava os consórcios. Ela fazia assim, o convênio entre Estado e município é chamado de convênio. E o convênio entre município e município, ou entre Estado e Estado, é chamado de consórcio. Né? Então, isso, dentro desse gênero, se cria outra espécie, que é o consórcio público. Aí, esse consórcio público traz esse dilema. Ele pode ser público-público ou ele pode ser público-privado. Esse público-privado ele continua sendo uma associação civil, mas ele também pode ser uma empresa pública, e a gente tem uma experiência disso, que é o consórcio do Grande Recife, de transportes, e ele pode ser uma fundação estatal, porque aquilo lá que a Bahia criou, da Fundação de Saúde da Família, é um consórcio, apesar de não respeitar os procedimentos da legislação de consórcios, mas é um consórcio. E isso se encaixa bem na legislação, porque a legislação fala em consórcio de direito privado, ela não especifica que tipo de privado é. Então, ele pode ter uma natureza jurídica de associação civil, que é a natureza de uma ONG, pode ter a natureza jurídica de uma empresa pública e pode ter a natureza jurídica de uma fundação pública de direito privado, né? Ou chamada fundação estatal. Além disso, né, que é a novidade, a gente cria a possibilidade dele ser uma autarquia interfederativa, que é o consórcio público de direito público. Né? Essa novidade, ela serve a quê? Ela serve para o Estado brasileiro criar uma escala econômica adequada para a prestação de serviços que não eram possíveis antes serem prestados. É o caso dos resíduos sólidos, é o caso do saneamento. Então, o debate que a gente tem no saneamento é um debate sobre a privatização do serviço ou a criação de uma escala adequada para o poder público ser o prestador de serviço. Então, se a gente não tivesse um consórcio de direito público, a única alternativa que nós teríamos para o saneamento era privatizar os serviços. Por quê? Porque o município, que é o titular desse serviço, ele não tem uma escala adequada para a prestação desse serviço. E aconteceu muito isso. Muitos municípios privatizaram seus serviços, porque aí sim o privado, que condições que ele tinha naquele modelo do Estado neoliberal? Ele tinha financiamento público subsidiado do BNDES, e ele tinha condições de criar uma escala economicamente perfeita para prestar um serviço rentável, né? Principalmente nas regiões metropolitanas. Agora, a gente sabe que, para além desses espaços rentáveis, tinha um monte de Brasil aí que o mercado não ia garantir serviço de saneamento, porque é deficitário, que a população é baixa. Então, nós precisamos criar um mecanismo que permita que os municípios possam se associar e possam prestar o serviço, né, onde o mercado não vai entrar, onde o mercado não vai prestar. Por isso, a natureza autárquica desse serviço. Bom, dentro desse panorama, né, os modelos de financiamento também eles são muito diversos. O consórcio privado, ele
a Marcela falou muito bem, ela falou das fontes de financiamento, né? E ela citou todas as fontes que a lei prevê, tanto para o público quanto para o privado. Essas fontes são comuns. Eu organizaria essas fontes em 5 modelos. E aí eu não estou falando da fonte, eu estou falando da forma, né? Da forma como é repassado. Então, a primeira delas é o contrato de rateio. Então, as emendas parlamentares, as transferências... O contrato de rateio. Então, as transferências feitas dos orçamentos públicos dos sócios do consórcio, feitas para o consórcio, elas só podem ser feitas exclusivamente por meio do contrato de rateio. Então, um contrato que foi criado na lei dos consórcios, que todo ano tem que ser feito. É um contrato entre o sócio e o consórcio, onde o sócio se compromete a transferir parte do seu orçamento para o consórcio. Para que existe esse contrato? Por quê? Porque o consórcio público, seja ele de direito público ou de direito privado, ele é parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Então, ele tem e deve receber recursos orçamentários, ele deve constar, ele deve estar consignado no orçamento daquele ente, porque ele é parte da administração, só que um ente, a administração indireta. E aí, o contrato de rateio, a gente fechou, né, essa forma de transferência no contrato de rateio. Por quê? Porque o contrato de rateio, obrigatoriamente, ele tem que ser feito anualmente, ele tem que respeitar o princípio do planejamento orçamentário. Ele é uma extensão do planejamento. Então, o município foi lá, consignou quanto ele vai dar para o consórcio, e aí ele assina o contrato de rateio naquele tanto que ele consignou. Esse modelo de financiamento, né, do consórcio é um modelo que permite um controle muito transparente de como é executado os serviços públicos. Então, como ele está vinculado ao orçamento, eu vou ter discriminado no contrato de rateio quanto está sendo passado para pagamento de pessoal, quanto está sendo passado para pagamento de terceiros. Então, eu tenho uma extensão do orçamento, né, do ente federado, ele estende o orçamento através do contrato de rateio e a gente mantém o controle da política de responsabilidade fiscal, que é o quanto de pessoal está pagando, por meio desse mecanismo, que é o contrato de rateio, que está ali com os elementos de despesas diferenciados. Interessou o Estado, né, criar esse tipo de consórcio. Ele não precisa ser público, ele não precisa ser uma autarquia para fazer isso. Ele pode muito bem ser uma associação civil, ele pode ser uma empresa, ou ele pode ser uma fundação, que são talvez até naturezas jurídicas mais adequadas a esse tipo de atividade, porque ele é uma atividade econômica que ele está prestando, né? Com que vantagem? A vantagem é que ele não precisa ter lucro, porque, já que ele é público, então ele pode oferecer aquele serviço, aquele bem, o produto, de forma mais barata que o mercado, porque ele não precisa ter lucro. Essa é a vantagem que o Estado tem. A outra forma, né, de financiamento é a cobrança de preço público ou tarifa. Então, o consórcio, esse consórcio que cobra preço público ou tarifa, ele só pode ser de direito público, ele não pode ser de direito privado. Por quê? Porque ele está exercendo, né, uma atividade típica do Estado. O consórcio, por exemplo, que exerce uma atividade de fiscalização. Essa é uma atividade típica do Estado, que eu não posso delegar a uma entidade privada. Então, eu preciso ser um consórcio de direito público para isso. E aí, também, essa cobrança de preço público ou tarifa, ela só é adequada para determinados tipos de serviço, que é o que a gente, no direito, conceitua de serviço público estrito sensu. Não é saúde. Eu não posso cobrar pela prestação de saúde no Sistema Único de Saúde. Eu estou falando de saneamento, de transporte, caso, né, eu fosse um prestador direto do serviço de transporte, né, do lixo, né, tratamento de resíduos sólidos e outras coisas. Além disso, a gente tem a possibilidade do convênio ou os contratos de rateio, que é quando o consórcio recebe recursos de um ente que não é sócio dele.
então, da União, do Estado, ou mesmo de um município que não é um dos associados. O município pode se conveniar com um consórcio, desde que ele tenha um interesse comum com aquele consórcio, e aí esses recursos podem vir da emenda parlamentar, como a Marcela falou, ou serem originários, né, do próprio orçamento do ente que está transferindo. Nesse caso, que dos convênios e contratos de repasse, a União, nós estamos falando de recursos que são chamados voluntários, que o ente que está transferindo, ele não tem obrigação de transferir. Ele transfere porque ele deseja apoiar determinada atividade, que é a atividade que ele quer incentivar. No caso da União, para esse tipo de convênio, contrato de repasse, ela se estabeleceu uma autorrestrição. Ela falou assim, só quero repassar recursos para os consórcios que sejam de direito público, com natureza pública. E por quê? Por conta, novamente, da política de responsabilidade fiscal. Porque o consórcio de direito privado ele não está subordinado à LRF. Ele não tem, o governo federal não tem os instrumentos de controle sobre o consórcio privado que ele tem sobre o público. Então, para garantir o controle do endividamento público, o controle, de toda a contabilidade, ele fez essa autorrestrição. Então, para aquelas transferências que ele não é obrigado a fazer, então, nós não estamos falando de SUS, não estamos falando da área de educação que seja obrigatória, nós estamos falando de recursos voluntários. Para esses, a União, ela realmente ela fez essa escolha, e é uma escolha que está orientada pela política de responsabilidade fiscal, e não por uma escolha de um modelo desenvolvimentista, porque eu quero ser público e não quero ser privado. Não, até o contrário. Como eu disse, a política de responsabilidade fiscal ela não tem por trás um Estado desenvolvimentista, ela tem por trás um Estado neoliberal. E, finalmente, já me deu um aviso aqui, que eu tenho 2 minutos, agora já tenho 1, nós temos as operações de crédito, que a Marcela também já mencionou. E nessa seara, também a gente tem que ver então, de qual consórcio a gente está falando. Então, quem pode contratar a operação de crédito? Os entes públicos podem contratar operações de crédito. Eles estão livres para contratar operações de crédito? Não, porque, mais uma vez, a política de responsabilidade fiscal controla o endividamento público. Então, ele está subordinado a determinados limites. Consórcio nada mais é do que um órgão da administração indireta. Então, ele está subordinado aos mesmos limites do ente federativo. Então, se a gente não pode dar uma capacidade própria de endividamento para o consórcio. Por quê? Porque ele é dependente do ente a qual ele está associado. Qualquer dívida que ele venha fazer, quem, em última instância, vai ter que pagar é o sócio dele. Então, por isso, a União ela não vê interesse em regulamentar uma capacidade própria de endividamento. Por quê? Porque é mais fácil para ela controlar a capacidade de endividamento de estados e municípios do que criar uma nova capacidade de endividamento e ter que subordinar isso a uma análise de capacidade de cada um dos entes consorciados. Isso limita as ações do consórcio? De um lado, limita, mas também não fica impedido que o ente consorciado contraia o empréstimo e que transfira o recurso para execução dentro do consórcio. Transfira na forma de um contrato de rateio. Então, seria possível, numa região metropolitana, eu quero fazer ou no saneamento, como a Marcela falou, eu quero fazer um investimento, quero criar uma estação de tratamento de esgoto. Isso custa caro, eu tenho que me financiar para fazer isso. Vários municípios poderiam se financiar e transferir o recurso para o consórcio executar aquele recurso, fruto de um financiamento. Mas o financiamento, a análise de endividamento, se deu em cada um individualmente, e mesmo se fosse de forma coletiva, não poderia ser de outra forma. Ela teria que fazer
a análise individual de cada um. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? A outra coisa é a gente imaginar a possibilidade de um consórcio que não é dependente, é um consórcio que tem recursos próprios. Por quê? Porque presta um serviço que é, digamos assim, rentável, né? E ele não depende de recursos orçamentários, ele ter reconhecido a sua capacidade de endividamento, ou sua capacidade, por exemplo, de dar em garantia os recursos que ele vai receber ou que ele já tem, né? Isso é possível, desde que ele seja uma empresa. Se ele for uma empresa pública, né? Porque aí eu tenho a capacidade de analisar na contabilidade da empresa qual é o capital social que está ali investido e qual a capacidade de endividamento que ele tem. Porque ele sendo um consórcio que sobrevive de contrato de rateio, eu não tenho, o banco não tem como ver como é que ele vai se endividar. Ele só vai se endividar pelo orçamento das fontes que ele vem. Então, esse é o problema do financiamento, né? Não é assim uma morosidade ou uma má vontade. É, de fato, uma complexidade, porque hoje, né, a gente não tem nenhum caso, né, não existe ainda esse consórcio que seja independente. Se ele existir, né, e se ele, aí sim, ele tem todas as condições, e a lei prevê isso, que a Marcela disse muito bem, né? A lei prevê que, do ponto de vista jurídico, o consórcio pode contratar operações de crédito. Mas, para isso, ele vai ter que ser esse consórcio que ainda nós não criamos, que é um consórcio independente, um consórcio que não recebe recursos orçamentários dos seus entes consorciados. Mesmo de direito público? Não, sendo ele uma autarquia, não, porque se ele vai ser... A questão, Tiago, é ver assim, o que é o mais adequado. Se ele é um consórcio que vai prestar uma atividade econômica e que vai oferir recursos com isso, para ele vai ser melhor ser de natureza privada do que ser pública, né? Ou a gente teria que construir ainda um conceito de autarquia independente, que é um conceito que não existe. As nossas autarquias, pela natureza dela, ela é dependente. Nenhuma autarquia tem capacidade de endividamento, porque ela é, né, uma extensão da estrutura administrativa do outro. Então, assim, eu acho, claro que as coisas, nós estamos falando sempre de novidades, né? E só para concluir, eu sei que eu terminei meu tempo, mas tudo que é novidade vai abrindo caminhos. Por exemplo, essa ideia do consórcio empresa era uma ideia que, na época que a gente concebeu a legislação, a gente não imaginou. A gente falou, não precisa, né? Já pode ser uma empresa, né, com capital social de vários entes federativos. No entanto, né, a Grande Recife discutiu e criou uma inovação, criou um consórcio que é uma empresa e está aí. Até agora não está questionado, né? A própria lei também, muito se fala, né, que ela afronta limites constitucionais, mas a verdade é que nunca houve nenhum processo, nenhuma ação que questionasse a constitucionalidade da lei dos consórcios, né? Ela está aí já há muitos anos. E nós temos, sim, assim, um processo de aperfeiçoamento de toda a regulamentação das normas de contabilidade dos consórcios, né? Que vão calibrar esse controle que a lei de responsabilidade precisa fazer por ser, né, uma política que a gente ainda reforça e mantém, né, no Estado brasileiro. Bom, eu vou deixar um espaço para debate, que eu acho que é o momento mais rico. Obrigado, Paula. Vamos passar, então, para a plenária se manifestar em perguntas, comentários. Quem gostaria? Temos um companheiro ali, outro aqui. Bom, Paulo Carneiro, pesquisador do ProURB, FAO-FRJ. Paula, você mencionou enfim, a reforma do Estado brasileiro, essa discussão toda que ocorreu, e
enfim, nesse período da década de 90 para cá, houve uma série de novos marcos regulatórios, né? Entre eles o saneamento, entre eles o consórcio público, entre eles a própria lei da criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Enfim, e sempre houve uma percepção, eu acho que essa percepção se concretizou um pouco em seguida, né, da dificuldade de ajustar esses novos desenhos institucionais a essa, que eu não sei como chamaria, não sou da área do direito, enfim, né, arranjo jurídico-administrativo brasileiro que dificulta a criação ou a própria recepção de novas figuras previstas nesses marcos regulatórios. E aí, logicamente, surge a dificuldade de implementar algumas questões. Vou ser mais específico, né? Em relação à cobrança pelo uso da água bruta, você deve acompanhar também esse debate, sempre houve uma discussão muito grande, uma dificuldade de torná-la concreta, e uma das questões é porque a água é um bem público e, portanto, e o Brasil, ainda bem que não fez esse caminho, né, não optou pela sua privatização, né, como fizeram alguns países, enfim, na América Latina, o Chile em particular, né, você pode fazer, enfim, transacionar em mercado o direito pelo uso da água. O Brasil não fez essa opção, portanto, a água é um direito, é um bem público, de direito público, regido pelo direito público, e a outorga é uma autorização dada pelo Estado. A cobrança pelo uso da água bruta, essa sim foi uma figura que foi adotada, se dá sobre um preço público. Você também mencionou isto, né? Por um preço público. Mas aí tem a questão que sempre dificultou, que figura jurídica, portanto, no âmbito dessa construção institucional, onde os comitês têm um papel central, poderia, então, fazer esse papel e cobrar pelo uso da água bruta, né? Bom, indas e vindas, pensou-se em diversas soluções, uma delas foi as OS, não é, que não se implementou. Hoje, algumas bacias e alguns estados têm optado pelas delegatárias, agências delegatárias, que são as entidades executivas vinculadas aos comitês de bacia, né? Bom, aí a pergunta que te faço, como é que fica, então, essa questão dessa figura jurídica, que, na verdade, a agência delegatária ela se dá através de um contrato de gestão com um ente público. Quando a bacia é federal, esse ente público é a Agência Nacional de Águas. Quando a bacia é de um estado, com a agência gestora estadual. E como é que fica, então, esses limites em relação à possibilidade de cobrar por esse bem público e as dificuldades que estão implicadas nesse desenho administrativo brasileiro com relação a essas novas figuras que foram pensadas nesses novos marcos regulatórios? Sim, o colega ali. Boa tarde à mesa. Quase boa noite. Marcos Paulo, da Secretaria de Estado do Ambiente, da Assessoria Jurídica. Os colegas da assessoria já comentaram de manhã, o Estado do Rio de Janeiro vem implementando uma forte política fomentadora da temática de consórcios públicos voltados para resíduos, né? E agora estamos com a perspectiva também de avançar para a questão do saneamento. E já estamos, a princípio, com 8 consórcios institucionalizados, né, já implementados, e agora vem a parte que eu acho mais crítica, que é a parte da operação, que é botar coisa para andar, né? E a sua fala é bem interessante, porque traz algumas considerações fundamentais dentro do processo que nós estamos vivenciando, e alguns pontos eu acho que são interessantes para a gente destacar e refletir e debater. Comentou-se a respeito do contrato de rateio, que, na verdade, são os diversos tipos de financiamento que podem ser operacionalizados pelo consórcio. Contrato de rateio mais contrato de programa, a gente pode trabalhar com essa dupla casadinha, pensando até numa viabilidade de convivência para serviços não autossustentáveis, né? Quer dizer, como é que a gente poderia estar pensando no emprego desses dois instrumentos? Falando ainda na própria temática do contrato de rateio, o contrato de rateio pensando quase como se fosse um pedaço do orçamento, será que, de repente, o próprio consórcio, entendendo como autarquia interfederativa, associação pública, como um orçamento parcial, ou seja, o próprio consórcio poderia fazer o seu orçamento-programa parcial, fazer o encaminhamento para o município fazer a inserção na lei orçamentária, formalizar o contrato de rateio e fazer a transferência, porque acho que seria muito mais adequado, porque ele teria a condição e a análise da realidade dele para fins de execução do serviço. Não sei se me fez entender com relação à segunda pergunta.
Formalização do contrato de rateio antecedida de um orçamento parcial elaborado pelo próprio consórcio para viabilizar essa execução. Na verdade, seria um subsídio, até como se fosse um plano de trabalho anual que o próprio consórcio já realiza, mas, em cima disso, ele já estabeleceria uma programação orçamentária, ou, pelo menos, de investimento de recursos, para viabilizar a transferência que vai ser realizada mais à frente pelo consórcio, pelo município para o consórcio. Seria um pouco mais ou menos isso. E a outra foi sobre a questão de operação de crédito. Ainda que tenhamos essa figura do consórcio como autarquia federativa, entendendo como autarquia que não teria condição fática de estar realizando a operação de crédito por si só, será que não poderia buscar financiamento com base nos investimentos decorrentes da operação dos serviços do contrato de programa, ou seja, o contrato de programa ser um garantidor dessas operações de crédito futuro? Que, na verdade, o contrato de programa nada mais é do que um contrato de concessão, né? Nós sabemos juridicamente que tem esse papel que pode até, dependendo do modelo, ser quase que uma PPP, e exatamente nesse processo você pode fazer antecipação de receita e, operação de crédito com base exatamente nesse financiamento. E aí eu acho que seria mais viável. Bem, basicamente é isso. Alguém mais? Colega ali. Bom, eu sou o Roberto Moraes, do Instituto Federal Fluminense, do Programa de Políticas Públicas da PPFH da UERJ. Eu ia, na verdade, fazer uma intervenção, uma pergunta na mesa anterior, mas, em função do número, eu tinha desistido dela, mas eu acho que a fala da Paula, que se propõe, de certa maneira, faz uma síntese, trazendo algumas questões de concepção que eu queria compartilhar aqui, tentando ser sintético também. A fala da Paula, eu acho que instiga a interpretar que o consórcio pode ser tudo, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um ente abstrato e uma atividade fundamentalmente que é de meio, né? E, sendo de meio, trabalha com uma burocracia que pretende-se, na intenção, não ser cartorial e nem estruturalista, mas tem a perspectiva de ser republicana e, com isso, ser mais eficiente numa perspectiva de ser um instrumento que trabalha, segundo a concepção do professor Brandão, né, de maneira transescalar e, com isso, daria objetividade na perspectiva de atendimento das comunidades. Mas algumas falas me pareceu, e eu acho que não é essa a intenção, e eu achando que não sendo a intenção, eu acho que é importante que tenhamos isso enquanto preocupação, que o consórcio não pode negar a política. Nós temos aqui, basicamente, pessoas que estão na gestão ou estão na academia. De uma maneira geral, quando nos referimos à política, há uma tentativa, quando a gente fala de blindar e de sair do ciclo da política ou do processo fisiológico eleitoral, né, uma tentativa, sem que seja esse o objetivo, de fazer com que a política republicana se instale. Mas nós não podemos ter a pretensão, a meu juízo, de negar a política naquilo que ela tem de problemático, né? É evidente que o que foi exposto aqui não nega a política na medida, a experiência da professora Tânia Fischer atrás é algo muito concreto, não é abstrato, em termos de formação, de ouvir o chão, né, de trabalhar com o território, com pessoas reais e não com um fenômeno, certamente, em que o programa se propõe. Então, eu acho que essa é uma questão importante, no sentido de que aperfeiçoar a política, no sentido da menor política, né, como o professor Brandão se referiu ao Gramsci, mas buscar a grande política, mas sem que nem que seja de passagem nós a neguemos. O segundo ponto que, para concluir, que quando a gente fala, e eu acho que a fala do Trevas pela manhã foi muito clara, trata-se de um pacto, e nesse sentido ele listou um conjunto de princípios importantes de serem definidos no estabelecimento desse pacto. Em alguns momentos também eu fiquei com a sensação de que a gente tenta mediar o conflito
e dessa forma podemos estar tentando também negar a política, quando, na verdade, eu acho que o objetivo principal, e eu acho que as falas induzem a isso também, é explicitar o conflito para que, entendo o conflito mais claro, seja mais possível resolvê-lo, e não inibir ou uma tentativa de prevenir o conflito, que me parece um equívoco de concepção, porque eu acho que os consórcios não dão conta e nem a política de uma maneira geral. E, nesse sentido, ainda de forma mais ampla, eu acho que é muito pertinente a discussão da construção da nação. Quem é que está preocupado com a construção de um projeto de nação? Né? As elites, de uma maneira geral, podemos nos incluir nela, a burguesia, ela não está preocupada com projetos de nação. Né? Cada um está preocupado com seus pedaços, de certa maneira. E alguns que atuam na política estão preocupados em ter um controle do poder. Quem é que construirá a nação? Esse instrumento, eu não tenho dúvida, o instrumento dos consórcios, ele ajuda a dar conta de um conjunto de interrogações que temos. Mas eu me pergunto se ele dá conta de começar a construir um projeto de nação, que me parece que essa é uma questão maior, que passa pela reforma do Estado, que é algo que, de maneira geral, o poder político não se interessa por essa questão no presente momento, considerando que nós teríamos outras urgências do dia a dia. Eu acho que são questões de princípios, mas eu fiquei angustiado em colocá-las, mesmo que imagine que possamos ampliar isso num debate futuro. Alguém mais, para finalizar? Eu queria fazer, então, duas perguntas bem rapidinhas. Em que pé, Marcela chegou a falar a questão do CALC, e aí eu queria saber em que pé está essa questão junto à STN, junto à presidência, certo? E se já chegou a ser formada alguma frente parlamentar em defesa aos consórcios públicos, chegou a aventar isso? Eu confesso que não recebi nenhum tipo de retorno, se já se configurou essa questão. Ai, gente, é que foram muitas questões aqui, vamos ver se eu consigo. Primeiro, questão dos recursos hídricos, né? O consórcio público, né, criado pela Lei 11.107, de natureza pública, autarquia interfederativa, acho que ela é um instrumento super adequado para ser a agência da bacia, ou, né, a agência delegada, né, delegatária, né, que fala, da gestão da bacia hidrográfica. Por quê? Porque, sendo ela pública, né, ela pode, inclusive, cobrar o preço público, né, do uso da água. Eu tive a oportunidade de participar. Eu nem falei direito, né, no começo, gente, mas assim, o Vicente já fez alguma referência, né, mas eu estou no governo, na presidência da República desde 2003, né, fui para lá no início do governo Lula, e, na qualidade de assessora jurídica, tive a oportunidade de participar da elaboração da Lei dos Consórcios e de discussões, né, por exemplo, também nessa área dos recursos hídricos. Antes da Lei dos Consórcios, a gente já discutia um modelo da agência. Então, quando veio a Lei dos Consórcios, eu acho que ela responde ao problema que a gente tinha, que era ter uma figura de direito público que pudesse fazer a cobrança pelo uso da água, porque as agências de direito privado, elas não podem, e elas acabam, quando fazem, são questionadas judicialmente pelos grandes usuários. Tem o problema de você ter que investir o recurso na própria bacia. Então, a ANA não pode fazer isso, porque se ela traz isso para o orçamento federal, não tem mais o controle, que vai voltar para aquela bacia. Então, acho que o consórcio é muito adequado, e a gente tem feito essa discussão com a ANA para a formação de um consórcio da Bacia de São Francisco,
com todos os estados, né? E tem a experiência linda também lá da Bacia do Piracicaba, que não era um consórcio público, que na época não existia a legislação do consórcio público, então o Piracicaba fez, né, nos limites que ele tinha na época, ele fez um consórcio de direito privado, que era o que era possível fazer, mas eu acho que hoje, né, tendo essa oportunidade de fazer o público, ele atende muito melhor, né? E agora ele não se confunde, né, com o comitê da Bacia, porque esse tem um problema, tem um conflito que é o mesmo conflito que acontece na política de segurança alimentar, porque a política ela é tripartite. Então o comitê está lá, usuários, governo, né? Grandes usuários, governo e a sociedade civil organizada. Esses não podem ser sócios do consórcio de direito público, autarquia. Então, é uma escolha que tem que fazer. Ou a gente faz um consórcio privado, com a presença do comitê inteiro como sócios iguais, ou o comitê continua existindo como gestor da política, mas tem como seu braço executivo um consórcio que está formado exclusivamente pelos entes da federação. E aí não reproduz a correlação de forças do comitê, porque, em último caso, a última instância do consórcio são os entes consorciados, e não é o comitê. Então, sempre dá esse tipo de conflito, que é o mesmo conflito que acontece na segurança alimentar em relação... Né, é o conflito que acontece nos territórios da cidadania, por causa dos colegiados territoriais, né, que tem uma composição que o consórcio não expressa. Mas, como bem lembrou a Marcela, o consórcio pode, na sua estrutura formal, prever o conselho com a composição tripartite, a composição até exclusivamente da sociedade civil, se essa for a orientação da política. Nada impede, porque... E não faz sentido, eu não lembro, na outra mesa, alguém sugeriu, não podemos fazer um aperfeiçoamento na lei dos consórcios, para a lei dos consórcios prever que tem que ter participação popular. Não, porque o consórcio não é a política, o consórcio é o instrumento. Então, quem tem que prever participação popular é a política. Então, o SUS, a política de saúde, ela tem lá a estrutura do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais. Os consórcios de saúde, eles não podem... se ele entrar com outro tipo de representação dentro do consórcio, ele vai acabar disputando e entrando em conflito com as instâncias deliberativas do sistema. Então, ele nem deve ter, no caso do SUS, ele tem que estar subordinado às instâncias deliberativas que já existem, como no caso do meio ambiente, né? Agora, nas políticas que não estão estruturadas dessa forma, que é o caso da segurança alimentar, desenvolvimento agrário, né? Pode, já que o conselho já é pensado regionalmente, ele pode estar incorporado dentro da estrutura do consórcio e até dar uma personalidade jurídica para o conselho, essas instâncias se ressentem muito de não ter uma personalidade jurídica própria, né, porque aí elas não podem contratar, elas não podem fazer nada do ponto de vista jurídico, né? Tem que ter, e aí o consórcio pode ser essa personalidade jurídica que elas precisam. Quanto a associar contrato de programa, contrato de rateio, né? Eu percebi que você entende bem a diferença, mas para esclarecer para todo mundo, porque muita gente mistura as coisas, né? O contrato de rateio é o contrato financeiro, né, entre o sócio e o consórcio. Então, todo ano, o sócio vai lá e diz, por meio do contrato de rateio, quanto ele vai consignar no seu orçamento para aquele consórcio que faz parte da sua administração indireta. O contrato de programa é o contrato de concessão de serviço público, então ele só se aplica aos serviços públicos estrito sensu, aqueles sobre os quais se pode cobrar preço público ou tarifa, né? E por que a gente criou o contrato de programa? Porque toda estrutura jurídica estava pensada para o modelo do Estado mínimo. Então, foi feita a lei de concessões. A lei de concessões é para transferir para o privado a prestação de serviço público. Não tinha instrumentos para transferir do público para o público. Então, a lei dos consórcios, então, independente do consórcio, né, é uma coisa, uma contratualização entre entes federados, que a lei também prevê, além do consórcio, a possibilidade do contrato de programa, que é um mecanismo pelo qual um nível da federação, um ente federado, pode delegar
a prestação de um serviço que é da sua competência para outro, né? Mas aí compactuando, né, as condições, né, mantendo as suas competências enquanto titular daquele serviço, o que não acontecia, principalmente no caso do saneamento, né? A gente teve, por muitos anos, uma política federal que incentivou os estados a criar as empresas de saneamento e assumirem o serviço de saneamento sem nenhum tipo de pactuação com os municípios, que eram os titulares, e são, né, os titulares desse serviço. A outra coisa, a gente pode usar o contrato de programa, né, em garantia, né, digamos não, então um consórcio que é público, natureza autárquica, né, que fez e que recebeu a delegação da prestação de serviço público, ele pode usar essa garantia? Poderia, em tese, se houvesse uma regulamentação para isso. Mas o governo federal ele não vê com bons olhos o aumento da dívida pública. Entendeu? Então, nós temos aquela coisa contraditória que eu falei, que a gente ainda tem paradoxos na política de responsabilidade fiscal. Ela tem incentivos e ela prevê que um privado possa dar em garantia e possa ter financiamento público, né, mas ela não prevê que o público possa ter financiamento público, possa dar em garantia sendo autárquico. Porque ela não tem segurança, né, o debate que eu faço. E aí eu também não estou dizendo que não é minha opinião pessoal, eu estou tentando transferir aqui, né, que eu acho que é a minha obrigação aqui como representante do governo federal, quais são as preocupações do governo federal e as preocupações. Então, ele não tem segurança, né, de ampliar essa capacidade de endividamento sendo autarquia. Não tem interesse em ampliar isso. A outra questão Bem, a reflexão, né, que o colega fez, né, sobre o consórcio como instrumento, eu só queria deixar claro, né, que eu acho assim, o consórcio ele não é um instrumento neutro, né, eu acho que nenhum instrumento é neutro, mas ele é um instrumento de uma política, e a política, elas são... Acho que o problema que a gente tem aqui, e eu tenho a impressão de que o que vocês estavam tentando, a maioria, né, das pessoas, discutir aqui, é um tipo de consórcio, que é o consórcio de planejamento, o consórcio de desenvolvimento territorial, desenvolvimento regional. Então, na verdade, nós estamos discutindo a política de desenvolvimento urbano, no caso das regiões metropolitanas, ou a política de desenvolvimento territorial. Porque essa política ela é frágil no Brasil. Ela não está estruturada e ela tem poucos instrumentos. E, realmente, o consórcio pode ser um instrumento para fortalecer a política de desenvolvimento urbano e a política de desenvolvimento territorial. Até em homenagem ao Carlos, meu amigo francês, que está aqui na plateia, tem aqui no Brasil, a gente chama tudo de consórcio, mas na França, por exemplo, eles separam o sindicato da intercomunalité, não é? E aqui, para nós, é a mesma coisa. Tudo é consórcio. Então, eu escutei alguém falar assim, isso aqui é um problema, setorialização, consórcios que são setoriais, está errado. Não está errado. E o consórcio que é multifinalitário também não está certo. É que o consórcio que é multifinalitário, o consórcio que é planejamento, ele é intercomunalité. Ele é a expressão de uma região. E aí, ele é um mecanismo interessante de desenvolvimento regional, endógeno, né? E também é uma instância de solução de conflitos. Ele não media, porque o consórcio não é consenso. O consórcio tem assembleia, tem voto e tem decisão. Isso é bom para a região, porque às vezes você não consegue fazer alguma coisa lá regional porque não tem consenso. Então, se você conseguir pactuar uma instância de decisão dos conflitos, vota e de acordo com o que foi estabelecido lá, se é a maioria absoluta, é o consórcio que vai estabelecer. Então, o pacto regional vai estabelecer uma forma de resolver os impasses naquela região para ter uma ação conjunta, para obrigar a todos andarem juntos, né? Porque se a gente depender sempre do consenso, a gente não vai conseguir. Então, esse é um consórcio.
O outro consórcio, que na França eles chamam de sindicato, é o consórcio que não se confunde com a expressão regional. Ele pode existir concomitantemente. Então, é o consórcio de resíduos. Então, não precisa ficar brigando que a regionalidade dos resíduos não bate com a regionalidade do planejamento. Na Bahia, eles ficaram brigando tantos anos, né, para acertar a regionalidade do saneamento com a regionalidade. Na verdade, os dois consórcios, o município ele pode se consorciar quantas vezes ele quiser. Então, ele pode ter um consórcio na saúde, que tem uma escala, porque o consórcio de saúde ele tem que respeitar a distribuição dos equipamentos de saúde no território. Ele pode ter um outro consórcio da bacia hidrográfica, que vai respeitar a geografia da bacia. Ele vai ter um outro consórcio, né, de compartilhamento de licitações e pode ter um consórcio que é a expressão dessa territorialidade. É claro, e eu entendo, não sou inocente, de que quanto essa superposição de estruturas, em tese, funciona, mas na prática, para municípios frágeis, pequenos, que já não têm estrutura administrativa para gerir, né, a sua própria máquina, ainda vai ter que multiplicar instâncias, isso é impossível. Então, a gente tem que realmente tentar diminuir essa sobreposição, mas isso aí não é um problema, não é um conflito entre os consórcios, é um conflito entre as políticas que não têm as mesmas escalas territoriais. Por quê? Porque a nossa política de planejamento territorial, desenvolvimento territorial é fraca, ela não orienta as políticas setoriais, ela é refém das políticas setoriais. Então, é um problema não do instrumento, mas da política, né? E eu acho que, se a gente não enxergar isso, a gente fica tentando corrigir no instrumento. A gente tem que corrigir na elaboração da política. É só isso que eu queria deixar claro, né, quando eu falo que o consórcio não é política. O consórcio é um instrumento de diversas políticas. Quanto ao CALC, o que o Tiago está falando, eu pensei que eu ia escapar dessa pergunta, mas o Tiago não deixou. Então, nós temos um problema que eu acabei não mencionando, que é, além, né, da União ter feito essa escolha de só transferir recursos voluntários para consórcios públicos de direito público, para manter o controle sobre esses recursos, né, um maior controle sobre esses recursos, ela fez uma outra escolha. Ela falou assim: eu só vou passar também se todos os municípios consorciados estiverem regulares, né, do ponto de vista das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você vê, mais uma vez, a política de responsabilidade fiscal é a que está orientando as demais políticas. Então, é uma política bem-sucedida. Ela fez o seguinte: foi importante para nós criar, né, o conceito de responsabilidade fiscal e subordinar as demais políticas a esse conceito, e até hoje existe essa tensão dentro do governo, né? Então, as transferências voluntárias para os consórcios, de forma geral, né? Então, tirando educação, saúde, assistência social, que já estão dispensadas, né, são exceções à política de responsabilidade fiscal, estão subordinadas a que todos os entes consorciados estejam quites. Isso realmente é super oneroso para o consórcio. É como se matar o consórcio, porque um consórcio grande de 30 municípios, nunca os 30 municípios vão estar no CALC ao mesmo tempo, né? Eu monitoro isso mensalmente, e a gente sabe lá que 80%, 70%, varia entre 70% e 80% dos municípios que estão no CALC. Então, a gente tem, em média, 30%, 20% que não estão mês a mês, sabe? Então, essa tensão, como é que o governo vem resolvendo? Ele vem resolvendo setorialmente. Ele pegou o PAC. Ele falou: não, o PAC é um programa que está fora da política de responsabilidade fiscal. Então, quando o consórcio está recebendo recursos do PAC, ele não precisa comprovar regularidade. Nem a dele, nem a dos entes consorciados, porque nenhum município precisa, né? Inclusive, o PAC não é considerado para efeito, né, do superávit primário. Quer dizer, se criou subterfúgios para... O PAC é mais importante que a política de responsabilidade fiscal, mas as outras políticas ainda não são, né? Então, a gente tem uma proposta, né, que está sendo discutida no governo, mas o governo ainda não entrou no consenso, que é de
considerar a personalidade jurídica do consórcio. Então, é simplesmente alterar um artigo no decreto que regulamenta a lei dos consórcios para permitir que o consórcio possa receber transferências voluntárias, independente da regularidade fiscal dos seus sócios. Essa é uma conquista que a gente vem avançando, porque a gente conseguiu, no final de 2011, fazer uma portaria regulamentando esse princípio que separa a administração direta da indireta, né? Mas, para o consórcio, a gente ainda não conseguiu convencer meus colegas lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, precisa de mais mobilização dos consórcios, dos prefeitos, né, dos interessados em alterar essa regra, para pressionar o governo para alterar, porque realmente é possível alterar, basta querer simplesmente mudar um decreto. E frente parlamentar, né, eu sei que tem uns uns deputados gaúchos lá que criaram uma frente parlamentar pró-consórcios, né, mas não sei também muito mais sobre isso, Tiago, só de ouvir falar. Ok, então damos... Só queria fazer um comentário aqui sobre a colocação do Marcos Paulo, do Estado do Rio. Você falou de ter um caminho contrário. O consórcio prevê uma ação e apresentar como proposta para os municípios. Um pré-orçamento para definir o rateio. Então, você sabe que isso está sendo feito. Exatamente. Os consórcios que têm já uma certa maturidade estão se organizando em grupos de trabalho por área. Então, ou definem eixos, 4 ou 5 eixos, como o planejamento da União, e dentro desses 4 ou 5 eixos, os grupos de trabalho. E os grupos de trabalho fazem uma proposta orçamentária, e isso, então, é levado para os prefeitos. Um exemplo que está em curso e que mostra o resultado disso, desse pré-orçamento determinando os valores dos rateios futuros, também é no ABC. No consórcio do ABC, eles tinham um percentual do FPM de 0,5%, agora vai passar para 0, tem uma progressão até 2020, e o orçamento que está previsto é passar de 5 milhões o rateio para 20 milhões até 2020. Isso fruto de uma pré-proposta dos grupos de trabalho. Então, isso que você colocou como hipótese é possível e já está acontecendo. Queria comentar essa questão do contrato de programa ser garantidor de operação de crédito, contextualizando, né? O governo federal resiste, mas eu acho que essa resistência ela vai se amoldando às situações que surgem. Então, não há uma impossibilidade, né, Paula? O que há é uma busca de saída num ritmo lento, vamos dizer. Ninguém está construindo porque não tem ninguém batendo na porta. Acontece que, quando bater na porta, vão ser 500 batendo na porta. Então, o ideal é que houvesse, como nós estamos aqui, debates preparando essa solução para que ela seja posta já com consenso, pelo menos, do que houver de mais complexo. Porque tem uma inevitabilidade aí. Se vai ser o contrato de programa como garantidor, se vai ser o próprio patrimônio que o consórcio tenha como garantidor, isso eu acho que tem várias saídas. O que a gente não pode desconsiderar é que é preciso construir uma situação, mudar as portarias do Senado Federal, que ainda não prevêem o consórcio como sujeito de operação de crédito, para que isso seja possível. Então, num cenário de médio prazo, é preciso construir essa alternativa. É uma complexidade, então, que tem que ser enfrentado. Sobre o CALC, aqui um comentário acrescendo o que a Paula disse,
o CALC, além dele causar esse problema, ele é desatualizado, né? Então, os municípios, às vezes, estão no CALC, mas não estão mais. Então, são comuns as ações dos municípios que têm barrado o convênio, porque consta que está com uma certidão positiva, e o município entra com uma ação, prova e, com liminar, consegue garantir o repasse de recursos. Então, essa regulamentação é urgente. Se valer como recado de pressão, manda lá o nosso recado, né? E um comentário sobre a intervenção do Roberto Moraes, sobre essa questão do instrumento, né? O consórcio, como a gente falou aqui várias vezes, é um instrumento que por si só não resolve, ele não vai ser a panaceia, ele não é o único, é mais um. E, se a gente for considerar o cenário em que ele se inseriu, né, ele se insere, me parece, num projeto de nação. Porque nós sabemos que os municípios não têm os seus problemas limitados às suas divisas territoriais. Os problemas excedem, transbordam as divisas. Aquelas disputas que a gente sabe, a política de ambulâncias, por exemplo, a falta de uma regulamentação e de uma atuação governamental nas divisas dos municípios, nas áreas conurbadas, mostra que é preciso uma atuação regional para enfrentar muitas das demandas que são dos governos locais. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma aposta no instrumento, mas não pode ser a única. Você tem razão, não vai resolver completamente. Mas que está inserido num conjunto de ações que apontam para um projeto de Brasil, eu acho que, não sei se é uma crença só, ou se a partir da constatação, mas eu tenho comigo que está inserido, sim, nesse contexto. E lembrar também que os municípios, eles têm suas próprias complexidades, né? Nós sabemos que, mesmo que os municípios exerçam 100% as suas autonomias tributárias, exerçam 100% a sua capacidade de captar recursos, não vai haver recurso suficiente para as demandas sociais. Porque eu me lembro, eu trabalhei em Santo André, no ABC, e daí tinha um orçamento participativo, era um governo super bem avaliado, e chegou uma hora que, nas plenárias do OP, a reclamação em mais de um bairro virou a água da piscina, que não era aquecida suficientemente. Então, não tem, a satisfação, ela é inalcançável. E está certo, tem que haver uma melhoria permanente. Então, os municípios têm que se qualificar, e essa qualificação, ela transpassa a questão da unidade federativa. A qualificação vai se dar, eu entendo, no âmbito regional, potencializando as ações. Seriam essas considerações, Tiago. Bom, então agradecemos a participação de Marcela, de Paulo Ravanelli. Fica encerrada, então, essa mesa. Passo para a Marcela dar os encaminhamentos. Eu queria agradecer a presença de vocês, que estiveram conosco aqui o dia todo, os que passaram por aqui também. Em nome do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, reiterar os cumprimentos aí do nosso diretor, prefeito Chico Brito.